Falando hoje sobre um pouquinho mais sobre o comportamento do perfil médico fleumático. Imagine então você numa reunião de negócios, uma reunião no hospital, em que você eventualmente foi convocado pelo diretor clínico para resolver um problema. O pronto-socorro está cheio, não tem mais onde internar paciente, está aquela confusão, está todo mundo gritando, está gente querendo impor a sua posição, é o colérico. Tem o sanguíneo que começa a dizer coisa com coisa, mas ele está animado, está empolgado. Existe o melancólico, que é aquele colega seu que está lá no canto, ele acha aquilo ali um saco, ele não queria estar ali, e você está aqui escrevendo no seu papelzinho quais são os próximos passos e quais são as sugestões que você tem a dar ao diretor técnico ou diretor clínico daquela instituição para resolver aquela problemática. Tenha certeza que você que tem um comportamento fleumático, que você é extremamente importante para o funcionamento de qualquer organização de saúde e você deve potencializar as características positivas para escolher a melhor especialidade que caiba dentro do comportamento fleumático. Venha comigo nesse conteúdo que nós vamos disponibilizar hoje. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações e você, toda vez que eu disponibilizar um vídeo novo sobre planejamento de carreira médica e carreira médica como um todo, você vai receber a notificação e você vai ver materiais ou vai ver conteúdos como hoje, que a gente vai falar um pouco sobre o perfil do médico fleumático. O fleumático ele tem como característica ser um indivíduo sereno, organizado, extremamente convicto das suas posições, mas sem ser obrigatoriamente impositivo. Ele tem as melhores decisões, ele não é acanhado, pelo contrário, ele sabe exatamente a hora em que ele tem que se posicionar, ele sabe exatamente o que é que ele tem que fazer para convencer as pessoas, mas ele sabe que ele não precisa fazer isso gritando, ele não precisa fazer isso chorando, ele não precisa chamar a atenção através dos exageros comportamentais. É como se ele tivesse com uma faca, cada opinião que ele traz é como se ele tivesse com uma faca que vai entrar profundo no coração daquela pessoa para quem a mensagem é necessária. Essa é a característica do fleumático. O fleumático, ele demora muito para entrar numa discussão. Ele paga $1 milhão para não entrar na discussão. Mas quando ele entra, ele só sai de lá vencedor. Porque ele consegue colocar as opiniões dele de forma contundente, mas sem necessariamente ser exagerado. Imagine então que potência você seria enquanto médico fleumático se você escolhesse, por exemplo, ser um neurocirurgião. Imagine você sendo um neurocirurgião em que você precisa de técnica, você precisa ter uma técnica apurada, você precisa ser paciente, você precisa ser disciplinado, você precisa ser organizado, você tem que planejar a cirurgia porque nada pode sair de errado, porque se sair de errado as consequências são terríveis. E você imagina então você sendo um médico neurocirurgião e tendo naturalmente um comportamento fleumático potencializado, em que você tem as ideias todas no lugar, em que você tem o raciocínio do começo, do meio e do fim, em que você não se altera ou não perde a linha de raciocínio ou fica nervoso demais diante das adversidades. Imagine você sendo um cirurgião vascular em que você tem que fazer cirurgias minimamente, cirurgias muito delicadas, em que eventualmente começa a ter um sangramento e aí vai ter um médico que vai se desesperar, vai querer sair do campo, vai ficar nervoso e você sabe exatamente o próximo passo que vai acontecer, quais são as hemostasias que você tem que fazer. Você imagina agora você sendo um médico que você trabalha para uma operadora de saúde ou para um hospital em que os recursos estão acabando, está todo mundo desesperado achando que não vai ter dinheiro para pagar o salário do funcionário, que vai pagar as contas de energia e você sabe exatamente onde é que você tem que disponibilizar, tirar recursos e colocar outros recursos, porque você tem na sua cabeça sempre o começo e o meio e o fim de todas as histórias da sua vida. Do planejamento terapêutico, você enquanto clínico, fazendo um planejamento terapêutico a longo prazo, por exemplo, sendo pneumologista, do planejamento cirúrgico, você sendo neurocirurgião ou cirurgião oncológico, por exemplo, em que você sabe que você vai entrar naquela cirurgia, que tudo pode acontecer dentro do campo cirúrgico, mas você já tem mapeado a maior parte das complicações, o quanto que você pode, eventualmente, se dar melhor do que aquele que tem um comportamento completamente aleatório, completamente intuitivo, que não consegue fazer nenhum tipo de planejamento a longo prazo, a médio prazo, ele só pensa no imediato. Imagine se você não conseguiria ser um vencedor, o quanto que você não deveria ser uma pessoa extremamente importante para a organização, já que você é extremamente organizado nas suas ideias. O médico fleumático, ele também tem que melhorar outras questões. Muitas vezes, demora-se muito tempo sendo fleumático pensando.
Ele pensa 2, 3, 4, 5 possibilidades e ele não consegue ser intuitivo. E às vezes as situações precisam de uma ação maior, precisam de uma ação imediata. E essa ação imediata, às vezes a ideia já está na ponta da sua língua, mas você espera sempre que o outro fale. Você precisa potencializar essa apresentação que você tem que fazer numa reunião, mesmo sendo um médico fleumático, mesmo sendo um médico linear. Fleumático é aquele que não se altera nem para cima nem para baixo, ele está sempre naquela mesma tonalidade, naquela mesma linha de frequência. Você tem que, de vez em quando, impor a sua opinião para que as pessoas saibam o que você sabe, para que as pessoas entendam o que você está comunicando direito. A ferramenta de comunicação e marketing deve ser extremamente aprimorada naquele médico que tem boas ideias, mas não consegue expressar. É exatamente o comportamento que deve ser treinado nas especialidades que exigem comunicação, e todas elas exigem, principalmente para você que tem um comportamento fleumático. Se você curtiu o conteúdo, aproveite e comente. Olha, eu me identifico como fleumático, numa situação no hospital aconteceu isso, e o que você falou cabe bem, eu me vi naquela situação, eu realmente sou fleumático. Para que a gente possa melhorar, possa disponibilizar outros conteúdos. Se você conhece outras pessoas que são também fleumáticas, você imagina que seja, mas que estão às vezes até se sentindo um pouco subutilizadas na sua capacidade, compartilhe esse conteúdo também e tantos outros que eu disponibilizo aqui no meu canal no YouTube, para que a gente possa trabalhar junto, possa crescer junto num planejamento estruturado e bem-sucedido em carreira médica.